Olá, bom dia, como estão vocês? Bom, nessa manhã de sexta-feira, eu queria falar para vocês um pouquinho sobre aquele discurso que o Nelson fez, que não sei se todos viram, porque só está na internet, né? E não foi um discurso em conferência, foi um discurso que Nelson, o presidente da Igreja Mórmon, fez na África, para pregar o Evangelho na África. Eles estão se agarrando do lugar onde falta pregar o Evangelho, onde eles podem, porque onde já está a igreja está caindo. Na Europa a igreja está caindo. Então eles foram para a África. A África, eu não sei muito desse continente, mas eu sei que uma parte é bastante rica, mas tem uma parte que é bastante pobre. E o Nelson foi bem naquela parte que é bastante pobre, né? E vocês sabem que na África é o lugar no mundo onde tem mais fome. Fora da África, o lugar mais pobre é Haiti, que é um país de Centro-América, tá? América Central, onde teve um terremoto muito grande faz uns anos. Na África, a fome é uma coisa terrível, terrível, porque vai de gerações em gerações, faz muito, mas de toda a vida que tem muita fome lá, muita pobreza, não tem trabalho, a água é escassa, ninguém faz política para melhorar a vida daquele povo. Então ele sofre muito de pobreza e consequentemente de fome. Não tem acesso à educação, alimentação básica, nada das necessidades básicas eles têm acesso. E o Nelson, ele foi abrir a grande área para pregar o seu evangelho na África, tá? Imaginem o assunto que o Nelson escolheu para falar na África, nesse país pobre, nesse país onde as pessoas têm um desejo de ter uma esperança de que um dia vai acabar a fome lá naquele lugar. Não estamos nem falando de muito progresso, estamos falando de que as pessoas não tenham fome, que possam ter comida. E o Nelson, no discurso lá na África, estava aquele lugar, eu não sei qual é o lugar onde eles estiveram, se era um estádio, o que era, cheio lá, né, de africanos escutando o Nelson. O Nelson, para quem não é membro da igreja, é o presidente da Igreja Mórmon. Eles chamam ele de profeta, mas ele é um profeta que não profetiza. Ele é um profeta que estava desde antes da pandemia, mas ele não pôde prever o vírus, a pandemia. Então ele é um profeta que não vê, não revela e não profetiza nada. E ele lá na África, ele disse para aquele povo, imagine só a esperança que eles têm. Em qualquer coisa que seja positiva, eles colocam esperança. E ele falou que a única forma de os africanos vencerem a pobreza e a fome é pagando o dízimo. Na verdade, quando eu saí da igreja, não tinha escutado esse discurso. Eu não sei, na verdade, a data bem certinha desse discurso. Eu acho que foi depois que eu saí da igreja. Eu saí em maio de 2019. Mas quando eu escutei esse discurso, eu já não era mais membro. Eu fiquei muito indignada. Eu acho que se eu fosse membro, eu também ia ficar indignada, porque isso de cobrar dízimo de gente pobre sempre me revoltou o estômago. Até quando eu estava na igreja, era uma coisa que eu não entendia. Se a pessoa é tão pobre, por que ela tem que dar dinheiro, né? Por que ela tem que dar dinheiro para a igreja? Então, eu fiquei pensando nessas palavras do Nelson. Vocês acham que a pobreza vai terminar com pagar o dízimo? Vocês acham que alguém venceu a pobreza, venceu a fome pagando o dízimo? Vocês viram alguém na igreja? Não estamos falando de autoridade geral, né? Porque aí é outra coisa.
algum membro normal na capela que era pobre, venceu a pobreza pagando dízimo? Vocês conhecem? Vocês imaginam que na África a fome e a pobreza vão terminar se pagarem o dízimo? Agora vocês imaginem esse povo escutando isso. O que eles vão pensar e o que eles vão começar a fazer? Eles vão morrer por pagar o dízimo. Eles vão fazer qualquer coisa para obedecer isso, porque eles têm bastante fé. Porque quando a pessoa sofre muito, ela desenvolve muita fé. A fé, eu sou contra a fé. Eu sei que todo mundo aqui, Vera, mas tem que ter fé. Fé é uma coisa divina. Não, eu sou contra a fé. Eu sou a favor de trabalhar e fazer as coisas pela gente, por nós mesmos. A fé é quando você cruza os braços e fica esperando que as coisas caiam do céu, porque de outra forma não tem outra maneira. Então você diz, bom, já que não posso, eu tenho que esperar em Deus. E isso de esperar em Deus nunca deu resultado. Nunca deu resultado. Eu só vi uma maneira das pessoas vencerem fome, vencerem pobreza. É estudando e conseguindo um trabalho digno. A única forma que os políticos, os religiosos, qualquer organização pode ajudar essas pessoas a vencer a pobreza e a fome é dando para eles educação, escola, desde a primária até a universidade. Mas isso ninguém faz, né? Isso os políticos não fazem. A Igreja Mormon não faz. Ela tem escola, tem universidade, mas aonde? Lá nos Estados Unidos, né? E tem uma sucursal, né? Uma filial, como a gente diz sucursal aqui na Argentina. Tem uma filial lá em Jerusalém, né? Ai, que lindo! Lá em Jerusalém tem uma filial da BYU. Ai, que lindo, né? Tantos membros da igreja ajudam lá em Jerusalém. É marketing, né? Uma filial da igreja lá em Jerusalém é marketing, porque além de que eles não podem pregar o evangelho lá, eles botam isso para dizer que a igreja está lá. É marketing e propaganda barata. Não é barato, né? Sai muito caro para o bolso de quem paga o dízimo. Mas a única forma que a igreja poderia ajudar as pessoas da África e de todo o mundo a vencerem a pobreza é construindo escolas e universidades, dando às pessoas as ferramentas para se prepararem para poder trabalhar. Mas isso ninguém faz. Isso a Igreja Mormon não faz fora dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos está cheio de escola e universidade da igreja. Não, mas nos países pobres, né, as pessoas pagam pouco dízimo. Então elas não podem. A igreja não pode construir uma universidade lá, porque o que ela arrecada de dízimo lá é muito pouco. Então não cobra nada, meus amores, sabe? Não cobra nada. Se vocês não podem ajudar aquelas pessoas, não tirem delas o pouco que elas têm. Não tirem, tá? A igreja não conseguiu tirar ninguém da pobreza, só ela mesma. Ela mesma saiu da pobreza, porque no início a igreja comprava terrenos e começou a fazer um monte de coisa que ficou endividada. Foi por isso que eles tiveram que instituir o dízimo. Não existia o dízimo na época de José Smith. Ele exigia que as pessoas doassem coisas para a igreja, mas não existia aquele dízimo obrigatório, 10%. Quando a igreja estava endividada, a igreja inventou o dízimo. Que já está lá no Antigo Testamento, é discutido. Aquilo é para discutir, aquele Malaquias. E as outras igrejas que cobram, também é para discutir, tá? Está tudo no Antigo Testamento. Cristo nunca ensinou sobre dízimo. Mas o dízimo ajudou sim a igreja saiu da pobreza, a igreja saiu das dívidas graças ao dízimo. Mas você não, você que é pobre, você não vai sair da pobreza pagando dízimo. Você vai continuar nela. E sabe quando alguém na igreja que paga o dízimo vence a pobreza? Sabe por que venceu a pobreza? Porque estudou e trabalhou. Ou não estudou, mas conseguiu um trabalho.
Porque a pessoa tem que suar a camisa, tem que transpirar, sair a trabalhar. E aí vence a pobreza, mas não é por causa da igreja, não. Se fosse assim, quem não paga o dízimo não ia prosperar. E algum pobre que nunca conheceu a igreja, nunca pagou um centavo de dízimo, nunca poderia vencer nada. E vence. Tá? Aí questão, tem que atender meu marido. Depois eu gravo outro vídeo.